transtornado que realmente aconteceu com o Icaro, praticamente ele não aceita. Então... Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia. E no vídeo de hoje a gente vai comentar a nova série do novo streaming da Max. E qual é a série? A série da Ponte pela a nova série brasileira deles. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas antes de começar, por favor, deixe o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. A série da Ponte pra Lá é a nova série brasileira do Max. Então, eu vim, né, no caso, comentar sobre essa série, primeiramente com vocês. E outro ponto que, além do próprio streaming Max, né, no caso, produzir essa série, a Max, né, no caso, teve uma parceria junto com a Floresta, que é plataforma com outra empresa, né, no caso, produzida. Essa série, né, no caso, foi criada nada mais, nada menos pela Thaís Falcão, dirigida por Rodrigo Monte, Giovanna Bianco, Lu Maza e também Tatiane Lamare. Ele, no caso, estreou no dia 4, recentemente. Só que um ponto que a Max, né, no caso, estreou apenas um episódio. Então a gente vai comentar apenas sobre esse episódio, sim. Mas o total será 7 episódios. Como que no dia 4 era na quinta-feira, provavelmente a Max, né, no caso, vai lançar na quinta-feira um novo episódio. Então, quando acabar a série, né, no caso, lançar todos os episódios, eu vou, né, no caso, eu vou voltar aqui com vocês comentar sobre a temporada inteira, tá bom, gente? Mas eu já tenho uma nova previsão. O último episódio vai ser lançado no dia 26 de maio, tá bom, gente? Então, em maio eu volto aqui comentar sobre a temporada inteira. Mas essa série a gente tem um elenco como a própria atriz principal, que é a Gabzi. Também temos João Guilherme, Vitor Lia, Nina Tozic, Breno Ferreira, Lu Maza, sim, ela também, no caso, interpreta a série, Ortina Clares, Augusto Madeira e Marcelo Antoni. E também, né, no caso de Fischer, não sei se eu falei o nome dele certo, mas esse é o nome. Mas sobre a história, né, no caso, a gente vai acompanhar a história de Malu. Ela é uma jovem periférica, se infiltra em uma escola exclusiva de alta sociedade cristã em busca de uma resposta. Matou o Icaro. O Icaro, ele era o melhor amigo dela. A vida muda após se envolver com o Enzo, jovem explosivo que enfrenta problemas com o seu pai. Então vamos falar sobre esse episódio piloto, né, do caso. Então tem coisas para falar aqui com vocês. A gente, né, no caso, as primeiras cenas, né, no caso, a gente acompanha a vida de Malu e Icaro. E como que a relação dos dois é bem saudável, né? Vamos dizer assim. O Icaro, além de os dois serem muito amigos, né? No caso, os dois, né, no caso, são primos. Então, a mãe dele, né, no caso, é tia dela. Só que ao decorrer da série, a gente vê que a relação da Malu com a mãe dele é muito fofa. Eu acho que a mãe dele substitui a relação dela, né, como uma mãe para ela, né, porque a Malu, a gente já entende que ela não, a mãe da Malu, né, no caso, ela não é muito presente na vida dela. Então provavelmente a gente tem esse pouco de contexto sobre a vida de Malu. Só que ao decorrer da série a gente acaba conhecendo o pai dela. E provavelmente, eu acredito não, é bem provável que ela tem um irmão ou alguma irmã, porque quando ele aparece,
é uma cena muito densa, porque praticamente ele tá brigando com alguém, né? No caso, ele tá batendo em alguém. E a cena que ele aparece, né, no caso, as mãos dele com sangue, né, praticamente. Para entender que ela não interfere a relação, a educação do pai dela junto com o irmão dela ou alguma irmã dela, né, no caso. Então, é bem difícil de comentar sobre isso, porque é uma relação, é uma educação completamente diferente que ela vem recebendo, só que quando o irmão dela, né, no caso específico, ela não refere isso. Então, não sei o que falar sobre essa cena em si, porque pra mim é uma cena desnecessária, não precisava ter mostrado essa cena, né? Ficou muito explícito, mas deu pra entender que ele, né, no caso, jogou água quente em alguém. Então, não precisava ter colocado essa cena ao ar, né, no caso, mas apenas isso. Disso, né, no caso, a gente vai comentar a relação com o pai dela, né, porque esse pouco tempo de tela que a gente viu, né, no caso, ele apoia ele, né, no caso, entende as vontades dela, né, praticamente. Então ele não questiona as atitudes que ela tem, né, praticamente. Então eu gostei dessa parte disso, né, no caso. E ele tenta ao máximo dar uma vida melhor para ela, tudo mais. Então ele praticamente entende que ela querer mudar de escola, essas coisas. Então, parte de pai entre filha eu gostei bastante. Da série, uma coisa que eu não gostei não tem muito desenvolvimento entre os personagens. É lógico, primeiro episódio a gente conhecendo esses personagens, né, no caso, mas eu achei muito devagar. Além de o episódio ser muito longo, o episódio tem de 40 e pouco. Eu não precisava ter colocado cenas extensas. Pra mim, né, no caso, assistindo que ficou meio cansativo. Então precisou um pouco estender um pouquinho menos para desenvolver mais rápido esses novos personagens e em geral, né, no caso. Mas a gente vai conhecendo os outros personagens, como o Enzo, que é um personagem muito explosivo e principalmente interpretado pelo João Guilherme. Sinceramente, a gente já tem esse contexto sobre ele, sobre a relação entre o pai dele e a mãe dele, que praticamente eles não dão atenção para ele, eles só ficam exigindo, óbvio. Mas é um menino que precisa de uma atenção a mais, né? Coisa que os pais não dão. Apenas isso. E os outros personagens, como a Annalise, o Fred e o Rafa, eu acredito que esse Fred é o irmão dela. E o Rafa, eles são amigos, né, no caso. Não tem muito o que falar sobre eles, porque eles, pouco tempo de tela que eles já me irritaram 100%. E tem o Ticelo, não sei quem é, mas eu não lembro dele especificamente, do personagem, mas quando ele aparecer mais tempo em tela, eu posso comentar sobre ele a mais, né, no caso. Então, e tudo isso, né, no caso, sobre esse desenvolvimento, conversando sobre o Ícaro, que é o personagem principal, principalmente, o personagem principal, na verdade, é ele, porque a morte dele está envolvida na série toda, né, praticamente. Ele morre em um acidente, só que o delegado realmente finaliza esse caso como suicídio. Só que a Malu, né, no caso, ela foi lá da própria delegacia e viu que tinha uma coisa errada, que o carro que estava lá, né, no caso, ele é vermelho e não azul. Então, praticamente, ela vai à escola, né, no caso, onde praticamente ganhou a bolsa, né, no caso.
Então ela vai nessa escola investigar as pessoas do próprio convívio dele, né? Praticamente antes de ele morrer. Então, após isso, né, no caso, ela acaba investigando a morte dele. E sobre o Ícaro em específico, o pouco que a gente conhece, ele é um personagem muito sonhador. Ele praticamente ele se esforça ao máximo de ele ser o que ele quer, na verdade. Então ele quer ser estilista, ele praticamente sofre muito preconceito aonde ele mora, principalmente. E quando ele entrou nessa escola de rico, praticamente ele sofre ainda mais com esse preconceito que a escola faz com ele. Então, esse é um ponto muito importante dessa série, que o preconceito é um ponto pauta da série. Então, a gente praticamente é a pauta da série em geral, né, no caso. Então, por isso que o Ícaro praticamente sofre na série em toda, né, praticamente. E outro ponto, né, no caso, que é o finalzinho da série, a gente acaba descobrindo que naquele carro na verdade, é o carro do Enzo. E esse piloto, né, no caso, termina desse jeito. E, sinceramente, quando eu vi isso, né, no caso, eu pensei, não, eu não acho que é o Enzo, não. Eu acho que, já vou desvendar a série toda aqui pra vocês, porque eu acho que o Enzo não foi o responsável da morte do Ícaro, não foi. Com certeza vai passar para todos os personagens, né, no caso. A Annalisa, o Fred, o Rafa, o outro menino, principalmente. Então, todos são suspeitos da morte do Ícaro, mas eu não acho que foi o Enzo. Eu acho que o Enzo estava ajudando o Ícaro. Sim, eu acho que ele estava ajudando ele. Só que na morte dele, eu acredito que esses meninos, o Rafa, o Fred e o outro menino, né, no caso, praticamente foram atrás dele, né, no caso, do Enzo e do Ícaro, e acaba tendo uma briga lá na ponte. Então, eu acredito que a morte do Ícaro, na verdade, foi um acidente. Acho que foi esses 3 meninos que estão envolvidos na morte do Ícaro. Não é praticamente nenhum nem outro. Eu acho que os 3 né, no caso, estão envolvidos nesse acidente. O Enzo, né, no caso, quando ele vê que acho que é o Fred que tava né, no caso, fazendo a festa, ele fica perplexo porque ele estava comemorando, né, na verdade. Então ele estava meio que traumatizado na morte do Ícaro, óbvio. Então meio que ele, naquela briga entre eles, né, no caso que acontece, ele fica transtornado que realmente aconteceu com o Ícaro, praticamente ele não aceita. Então provavelmente foi os 3 que realmente, os 5, né, no caso, estão envolvidos, né, no caso, tanto o Enzo e esses 3 meninos, o Fred e o Rafa, que o Enzo estava ajudando o Ícaro, não estava a se safar desses 3 meninos. Então eu acredito que esse é o final da série. Mas vamos ver se realmente acertei, né, no caso. A gente vai acompanhar esses novos longos episódios, mas vamos ver. E é isso, realmente eu acertei ou não, mas comente aí. Se vocês acham que Enzo, né, é um mocinho, não vilão, comente aí. E me digam vocês aí. É isso, se vocês, né, no caso, concordam comigo ou não. Então é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, um beijo, forte abraço, tchau!